todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 41 até o 46. E destacamos o versículo 41 que diz assim: Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O tema de hoje é: quem aprende sabe o jeito certo de viver. Para tudo nós precisamos ter um aprendizado. Na nossa vida, desde criança, nós precisamos aprender as coisas, que quem não aprende não sabe fazer. A gente sabe disso. Então, quem aprende logo também sabe fazer logo as coisas que precisa ser feito. E quem aprende logo sabe o que fazer também pode ensinar os outros como é o jeito certo de se fazer. Para a nossa vida ela dar um pouco mais certo do que errado, nós precisamos também prestar atenção nisso. É claro que nós não vamos conseguir fazer tudo certo na nossa vida, mesmo sabendo que as coisas são difíceis, as coisas são complicadas e precisamos nos cuidar. Sempre vai acontecer alguma coisa, ou culpa nossa, ou culpa de outras pessoas, e que as coisas não vão se dar muito bem na nossa própria vida. Mas uma coisa é certa: quem aprende logo as coisas da vida tem mais chance de dar certo na sua própria vida. E nós, se nós temos uns pais que podem nos ensinar o melhor jeito de viver, ou até de fazer negócios ou trabalhar, nós estamos sempre a um passo na frente dos outros. Mas se os nossos pais não sabem ensinar isso, não necessariamente porque eles não querem, mas porque às vezes eles não têm muita capacidade para isso, nós já largamos atrás dos outros. Mas isso não é desculpa para nós fazermos as coisas certas ou erradas. Na verdade, nós temos que também nos virar sozinhos e tentar aprender o máximo possível para fazer aquilo que é certo. E Jesus, ele está ensinando exatamente estas coisas aos discípulos. Só que Pedro tem uma dúvida. Senhor, isso que o Senhor está ensinando por comparações, por parábolas, é só para nós, discípulos, ou para o público em geral? Então Jesus conta a história daquele funcionário fiel, bom, e do funcionário infiel, que era ruim. E ele fala assim: olha, aquele funcionário bom, ele vai fazer aquilo que o seu patrão designou a fazer. Se o patrão viajar, ele vai fazer certinho, porque ele tem as ordens certas. E quando o patrão voltar, o patrão vai ficar contente e pode até promovê-lo a outro cargo que também é importante ou de mais valor. Mas aquele que sabe tudo certinho o que deve ser feito, mas faz tudo ao contrário, tudo errado, quando o seu patrão voltar, ele vai se dar mal e vai, no mínimo, ser demitido, e assim por diante. Na nossa vida de religião, na nossa vida de vida particular do dia a dia, ela é bem parecida com isso. Se para as coisas materiais, particulares, nós precisamos aprender e às vezes nem necessariamente aprender com nossos pais tudo, nós vamos aprender com a escola da vida, observando outras pessoas ou até pedindo bons conselhos, e nós vamos poder fazer algo de bom. O outro lado também é verdadeiro. Se nós não queremos aprender nada sobre a palavra de Deus, não aprender nada sobre as coisas aqui do mundo, é certo que nós vamos nos dar mal.
E isso não vai ser bom para nós, nem para a nossa própria família. Por isso que Pedro está perguntando algo e Jesus está respondendo, querendo dizer assim para ele: seja fiel naquilo que você foi designado, como um pai de família, como uma mãe de família, no caso também, ou como filhos, e aqui no caso como discípulo. Seja um bom discípulo, um bom apóstolo, porque não vai demorar muito. E Jesus vai subir aos céus, e quem vai ficar trabalhando aqui vai ser Pedro, vai ser Tiago, vai ser João e assim por diante. Então eles, os discípulos, sabendo da verdade, a palavra ensinada por Cristo, eles tinham a capacidade de fazer tudo certo. Da mesma forma, um pastor que estuda lá no seminário ou outro local de ensino e ele aprende aquilo que é correto, ele deve fazer aquilo que aprendeu. E fazer aquilo que ele aprendeu é necessário, porque ele está cuidando também de outras pessoas. Quando Jesus voltar, vai chamar aquele pastor, aquele funcionário responsável, aquele presidente, aquele que ocupa a função de autoridade, e vai falar para ele: você fez como você deveria ter feito? Quando nós podemos falar: sim, Senhor, nós fizemos como o Senhor mandou, mas não conseguimos fazer tudo, é verdade. Nós somos também pessoas pecadoras e nem sempre vamos conseguir. O Senhor vai falar: sim, venha para junto de mim no reino celestial. Mas aquele que usou daquilo que Deus ensinou para o mal, sendo pastor, sendo um presidente, sendo um tesoureiro, um secretário, sendo um líder, sendo um político, sendo qualquer pessoa neste mundo que ocupa funções importantes de autoridade e fez o que era mal, Jesus também vai voltar um dia e vai falar: você não. Você não faz parte do reino de Deus. Pedro compreendeu que ele deveria se preocupar em aprender o máximo para fazer também o máximo depois. E nós vamos aprender também o máximo da palavra de Deus para fazer o máximo naquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós vamos errar em algumas coisas, sim, porque somos pecadores, mas nesses erros vamos aprender como fazer melhor depois. Que Deus abençoe a você. Tanto faz na sua função que você foi chamado. Faça o melhor. E se não consegue fazer o melhor, tenta aprender. E mesmo assim saiba que vai errar numa coisa ou em outra. E tudo isso vai servir para aprender melhor a fazer melhor depois. E assim, quando o Senhor nos chamar para irmos para o seu santo reino, também sejamos agraciados por Deus, recolhidos por Deus para a herança eterna, e não desprezados para o castigo. Cabe a mim, cabe a você, fazer o melhor, sempre dando glórias a Deus e assim ajudando as pessoas e levando a mensagem da salvação através de palavras, mas também de atitudes. E por isso que nós dizemos antes: quem aprende logo, vai logo poder ajudar o seu semelhante. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a aprender logo as dificuldades da vida, as coisas certas de se fazer, para nós podermos viver melhor e também podermos ajudar o nosso semelhante. Em nome de Jesus. Amém.